Mas antes de contar como eu fui parar naquele táxi completamente desesperada, naquele que eu tinha certeza de ser o pior dia da minha vida, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, porque até poucas horas antes eu estava vivendo o momento mais feliz da minha vida. Quando eu conheci o Gustavo, eu tinha só 24 anos, era bem novinha e foi através de amigos em comum. Rolou numa festa de aniversário e não foi aquela paixão de novela em que os olhares se cruzam e tudo para. Foi nada disso. Foi uma coisa mais normal. A gente conversou a noite inteira, trocou telefone e dali em diante nunca mais deixou de se falar. O Gustavo era carinhoso, educado e parecia ter exatamente os mesmos planos que eu. A gente sonhava em construir uma família, comprar uma casa, viajar, ter filho. Era como se a vida estivesse me dando aquilo que as pessoas chamam de alma gêmea, sabe? Os anos foram passando, nosso relacionamento só ia ficando mais sério. Eu conheci a família dele, ele conquistou a minha e a gente passou a dividir praticamente todos os finais de semana. E aí a gente se deu conta que a gente estava se vendo e se falando todos os dias. E aí, até comentando sobre morar junto. Depois de quase 5 anos de namoro, veio o pedido de casamento. Ai, foi um daqueles momentos que a gente imagina desde criança. Eu chorava, ria ao mesmo tempo e tinha certeza de que estava dizendo sim. Sim pro homem da minha vida. Um homem digno, trabalhador e que tinha um coração do tamanho do mundo. Ai, eu me sentia nas nuvens com ele. Nós começamos os preparativos e eu tava encantada com tudo. Era vestido, buffet, igreja, convites, lua de mel. Tudo foi escolhido com muito carinho e a gente escolheu junto, sim, porque o Gu, ele fez questão de participar de tudo. Antes do casamento, a gente morava junto, mas era um apartamento de aluguel. Mas quando foi chegando perto da cerimônia, a gente deu mais um passo e conseguiu dar entrada no nosso primeiro apartamento. Depois de 5 anos juntos, aquele era o momento mais especial das nossas vidas. Eu vivia contando os dias. Cada vez que eu riscava uma data no calendário, meu coração acelerava um pouco mais. Faltava tão pouco. Eu jamais poderia imaginar que, justamente na véspera do casamento, tudo aquilo que eu levei 5 anos para construir desmoronou em questão de minutos. Um dia antes do grande dia, eu e o Gustavo, a gente combinou de passar a noite separados. Ele ia ficar no apartamento novo e eu ia dormir na casa dos meus pais. E a gente ia fazer isso sempre, isso até aí tudo normal. Já era de noite, eu tomei banho e até tentei assistir televisão, mas era impossível prestar atenção em qualquer coisa. Minha cabeça só conseguia pensar que dali a poucas horas eu estaria entrando na igreja de vestido branco. E eu ficava assim, eu levantava, deitava, olhava para o relógio, levantava de novo. A ansiedade era tanta que o sono não vinha. Eu tentava dormir, eu não conseguia. Então lá pelas 11, eu tive uma ideia. Eu decidi me trocar e ir até o apartamento para fazer uma surpresa e ficar um pouquinho com o Gustavo. A gente tinha combinado de passar aquela noite separados porque, por tradição, dizem que dá sorte o casal só se encontrar no altar. Mas, sinceramente, eu nunca fui muito de acreditar muito nessas coisas. E na minha cabeça ia ser romântico aparecer lá com alguma besteirinha pra gente comer. Sei lá, dar um abraço nele, um último beijo de noivos e depois voltar pra casa, na casa dos meus pais, e aí seguir o nosso plano. No caminho eu passei numa conveniência, comprei o chocolate que ele mais gostava e 2 latinhas de cerveja. Nossa, eu tava tão feliz. Feliz de um jeito que hoje até dói de lembrar.
Quando eu cheguei, estava tudo apagado e eu pensei que ele estava descansando, que ele tivesse ido dormir. Então eu fui entrando assim, bem devagarzinho, porque eu falei, eu não vou assustar ele, né? Mas no fim, quem se assustou fui eu. Quando eu entrei no quarto, o Gustavo, ele não estava dormindo. Ele estava acordado, ele estava bem acordado. E ele estava com outra. O homem que, em poucas horas, juraria diante de Deus me amar e me respeitar pelo resto da vida, estava na nossa cama, com outra mulher. E eu não me lembro de sentir raiva, eu não me lembro de gritar, eu não me lembro de discutir. A única coisa que eu me lembro é de sentir uma pontada no peito. É como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés e meu corpo inteiro começou a tremer. Eu fiquei alguns segundos completamente paralisada, olhando aquela cena sem conseguir acreditar que aquilo era real. Até que o Gustavo percebeu a minha presença. E quando ele virou o rosto e me viu, eu só consegui fazer uma coisa: dar meia volta e sair correndo dali. Foi assim que eu quase fui atropelada por um táxi. Nossa do céu! O que está acontecendo? Você está bem? Para onde? Você quer que eu te leve? Eu não sei. Olha, então é melhor eu encostar aqui até você se acalmar. Não. Eu não quero ficar aqui. Por favor, vai em frente, me leva. Me leva, sei lá, me leva pra qualquer lugar. Então, eu paro mais na frente. Eu paro num posto para você comprar uma água, pode ser? Eu tava completamente desnorteada. Eu nem sei quanto tempo aquele táxi ficou rodando. Eu só chorava. Um choro que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia. Parecia que eu tava enterrando uma vida inteira. Não era só um casamento que tinha acabado. Era o futuro que eu tinha imaginado. Era confiança, eram os planos. Eram 5 anos da minha vida que de repente não significavam mais nada. Tudo isso vindo de alguém que eu nunca desconfiei. Depois de um tempo, o taxista entrou em um posto de gasolina e disse que ia comprar uma água pra mim e eu nem consegui responder. Sei lá, eu acho que eu tava anestesiada, eu não sei muito bem o que eu tava sentindo naquela hora. Ele voltou com a água e eu acho que foi a primeira vez que eu realmente consegui olhar pra ele. Tá aí, tá sua água. Você tá melhor? Você quer que eu ligue pra alguém? Eu acabei de pegar o meu noivo com outra. Uma cena horrível, nossa, foi na nossa cama. Meu Deus, sério? Puxa, eu sinto muito. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu não tô acreditando no que eu vi. Eu ia me casar com ele amanhã. Olha, moça, não é por nada não. Eu sei que agora é difícil ver uma coisa boa nisso tudo, sabe? Mas pensa assim, melhor descobrir quem é esse cara agora do que depois do casamento, né? Talvez hoje você ache que você perdeu tudo, que seja complicado, mas olha, eu tenho a impressão de que um dia você vai agradecer por ter descoberto isso antes de subir no altar com esse cara. Não é verdade? Algumas pessoas entram no nosso caminho por algum motivo e eu sei que aquele motorista foi colocado no meu exatamente naquela noite por um motivo. Eu acho que se fosse qualquer outro ali naquele momento, eu não teria conseguido me acalmar. Ele sabia exatamente o que falar. Sabe aquelas pessoas que transmitem calma? Então, ele era assim. Parecia um anjo mesmo. E aí, depois de dar mais umas voltas, eu passei o endereço dos meus pais e ele me deixou lá. Antes de eu descer, ele me deu um cartão, uma sardinha do táxi com o contato dele. Naquela madrugada, eu ainda não fazia ideia de que aquele motorista que apareceu justamente quando o meu mundo acabou, voltaria a cruzar o meu caminho de um jeito que mudaria completamente a minha história. Na manhã seguinte, eu acordei achando que tudo tinha sido um pesadelo. Mas bastou abrir o celular e encontrar milhões de mensagens perguntando sobre o casamento. E aí a realidade caiu sobre mim outra vez. O Gustavo.
Já tinha me ligado várias vezes. Mandou mensagem. Ele foi até a casa dos meus pais, dizendo que tinha sido um erro, uma despedida de solteiro, que tinha bebido, que aquilo não significava nada. Mas eu deixei muito claro que tinha acabado. Pra mim, traição não é um erro, é uma escolha. E não ia ter casamento nenhum. Por mais que eu quisesse fingir que não tinha visto nada, imagina, eu não conseguia, aquela imagem se repetia na minha cabeça. Eu tive que cancelar tudo, viu? Buffet, igreja, fotógrafo, avisar os convidados. Nossa, eu nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida. 2 dias depois eu encontrei o cartão do Henrique, aquele taxista que tinha me ajudado, e decidi mandar uma mensagem pra ele, claro, né? Agradecendo por ter me impedido de enlouquecer naquela noite. Ele respondeu na mesma hora e até perguntou como é que eu tava. Quando eu vi, eu já estava desabafando como se ele fosse um amigo meu assim de anos. No dia seguinte, o papo continuou e depois mais e mais. E de assuntos bobos até os mais importantes, tudo virava motivo para mandar mensagem para Henrique. Um dia eu precisava fazer umas coisas e mesmo tendo carro, eu perguntei se ele estava trabalhando e se poderia fazer aquela corrida para mim. Nossa, foi estranho entrar naquele táxi outra vez. Mas foi bom encontrar com o Henrique. Nesse dia a gente falou bastante sobre a vida. Eu já sabia que ele era divorciado, que tinha um filho. E foi ele que me ajudou a perceber que o fim de um relacionamento não é o fim de uma vida. É só o fim de uma fase. Ele nunca falava mal do Gustavo, nunca tentava colocar ideias na minha cabeça, nunca dizia que eu precisava esquecer logo, nada disso. Ele simplesmente me ouvia e quando eu precisava, dizia sempre a palavra certa. Foi assim que a nossa amizade nasceu. Sem segundas intenções e sem que nenhum dos dois percebesse. Foi bem natural. Os meses foram passando e pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu voltei a sorrir de verdade. Foi quando eu percebi uma coisa que eu tentava negar de todas as formas, mas eu não estava conseguindo mais. Eu estava interessada nele de uma forma diferente. Eu demorei mais algumas semanas para criar coragem, mas um dia eu convidei ele para tomar um café. Apesar da gente se falar há algum tempo, a gente nunca tinha saído assim, né, para algum lugar como se fosse um encontro. E aí nesse dia eu tava muito nervosa, mas eu resolvi abrir meu coração para ele. Tão nervosa desse jeito? Henrique, eu não sei se eu tenho coragem de te falar, mas eu vou falar logo de uma vez, vai. Eu me apaixonei por você. Thaisa, ouvir isso de você, sabe, me deixa muito feliz, muito mesmo. Só que eu não quero que você tome uma decisão com o coração machucado. Faz poucos meses que a sua vida virou de cabeça para baixo, você sofreu demais. Então, eu acho que talvez seja melhor esperar. Nossa, meu Deus, eu tô muito envergonhada porque eu acho que eu viajei. Eu me enganei, eu achei, na verdade, que você também estava sentindo alguma coisa. Não, mas eu tô, claro que eu tô. Você é uma mulher incrível. Mas se esse sentimento realmente for pra valer, ele vai continuar existindo daqui a um tempo. E se continuar, eu prometo que eu não vou deixar você escapar de novo. Eu só quero que você tenha certeza, sabe? Que você não misture as coisas. Naquele dia, eu fui embora totalmente frustrada, mas ao mesmo tempo com uma certeza que eu nunca tinha sentido antes. Aquele homem era diferente, inclusive de todos que eu já tinha conhecido. Enquanto um destruiu 5 anos da minha vida por causa de uma noite, o outro teve coragem de esperar, não porque não gostasse de mim, mas porque não queria correr o risco de confundir a minha dor com amor. E foi justamente isso que fez com que eu me apaixonasse ainda mais. A gente continuou se falando exatamente do mesmo jeito. Continuou tomando café de vez em quando, continuou dando risada das mesmas bobagens, continuou construindo, sem perceber, uma história que nasceu da forma mais improvável possível, né? E hoje, faz 3 meses, desde aquela conversa. 3 meses
que eu pensei muito, em que eu me curei, em que eu reaprendi a ser feliz e principalmente em que eu tive a certeza absoluta de que aquilo que eu sinto não nasceu de carência, não foi isso. Nasceu de admiração. Por isso eu resolvi contar a nossa história aqui. Porque, Henrique, se você estiver me ouvindo agora, eu quero que essa seja a minha resposta. Você pediu para eu esperar e eu esperei, né? Você pediu para eu ter certeza e hoje eu tenho. Eu amo você. Amo o homem que parou o carro para não me atropelar e acabou me salvando muito mais do que a minha vida naquela noite. Você salvou a minha esperança, Henrique. Você me mostrou que ainda existem homens capazes de respeitar o tempo de uma mulher machucada. Hoje eu entendo porque Deus permitiu que tudo acontecesse daquele jeito. Naquela noite eu achei que Ele estava destruindo todos os meus sonhos, mas na verdade Ele só estava fechando a porta da vida que teria me feito infeliz para abrir outra muito melhor. A pior noite da minha vida acabou me levando até o melhor homem que eu poderia conhecer. Henrique, eu não tenho dúvida do que eu quero. E você? Ainda quer esperar ou finalmente aceita namorar comigo? Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim. Abra um sorriso e vem pra mim. Me dê um sinal, me chama que eu vou. Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você. Hoje eu criei coragem. É isso aí, né? Mais uma história conjugal, coisa linda, coisa bonita, né? Como diz o ditado, tem males que vêm para o bem. Tem males que cooperam para o bem. Ali ela foi surpreendida. Ali ela descobriu com quem ela estava relacionando e que não iria dar certo. Deus não a deixou enganado, como muita gente está enganada e não sabe o que está vivendo, porque a aparência engana demais. Mas cedo ou tarde, a verdade vem à tona. Diz o ditado que a mentira tem perna curta. E diz outro ditado que a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Quando a verdade aparecer, a mentira desaba. As mentiras são muitas, milhares, mas a verdade é uma só, suprema e única. É isso aí, gente. Cada história chique. Mas há um tempo que você vive em meus sonhos. Antes, eu esperando esse momento.
é uma caixinha de surpresa, né? A vida é uma caixa de surpresa e quando a pessoa menos espera, ela é surpreendida. Mas quando a surpresa é uma verdade, porque o amor é cego, né? A pessoa quando está amando, está apaixonado, aliás, a paixão é cega, né? A paixão é um feitiço, é um encanto, é uma magia que aprisiona a pessoa e cega a pessoa até que a verdade aparece. Então quem ama não vê defeitos, quem ama não enxerga os erros até que a verdade venha e apareça. É isso aí. Bela história de um casal.